Então, esse vai ser o nosso objetivo dessa aula. A gente precisa encontrar essa forma aqui de imprimir os tipos da partição. Então, a gente provavelmente na sequência a gente vai alterar essa parte aqui, essa região. Aqui a gente provavelmente vai ter que aumentar um pouquinho. Essa aqui talvez seja o nosso maior desafio, criar um algoritmo para calcular se é megabytes, se é bytes, se é gigabytes, porque a gente não tem a quantidade suficiente de memória, nem o tipo de registrador grande o suficiente para poder calcular esse número. Então, a gente vai ter que arranjar uma forma de fazer isso aqui. Mas, para a gente aqui, o que interessa, pelo menos para essa parte, é só a gente imprimir esse texto aqui. Então, bora para o vídeo. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, caso você ainda não tenha inscrito. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí. E também não se esqueça de ativar as notificações. Paramos exatamente aqui no último vídeo, deixa eu só mostrar para vocês. Veja que a gente conseguiu enumerar as opções da partição e a gente conseguiu enumerar o tipo da partição. O que está faltando para a gente agora é, pelo menos nessa parte, trocar esses números por um nome humanamente legível, né? Então, o que acontece? Aqui, nessa parte aqui, ó, nessa página do Wikipedia, a gente consegue ver os tipos de partição. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Lá a gente tem o número decimal, que aqui a gente converteu para decimal, número 14 e o número 12. Então, se a gente contar aqui, ó, a partir do 0, 0, 1, aí a gente vem descendo, aí chega aqui no 9, a gente sabe então que aqui é o 10, 11, 12. Ó, o primeiro aqui que nós temos. Se a gente olhar aqui, é um FAT32 e que a gente consegue carregar usando o LBA. Muito bom. E o outro é o número 14. Então, 13, 14. Opa, na verdade aqui embaixo. Então, se você olhar bem aqui, ó, é o nosso FAT16. Então, a gente consegue obter o tipo da nossa partição através dessa numeração. Basta a gente seguir essa tabelinha aqui. Então, se a gente prestar atenção bastante nisso, a gente vai ver que é exatamente assim que a gente vai conseguir mostrar na tela. Então, se a gente voltar aqui, vamos abrir o nosso bootloader aqui. E aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui onde a gente parou. A gente parou no print part. A gente criou essa função para poder imprimir os decimais. E agora o que a gente precisa fazer é tratar aqui, ó, onde tem o print deck at, a gente não vai imprimir um decimal, a gente tem que imprimir o nome da nossa partição. E para isso a gente vai precisar criar uma lógica, né, semelhante ao switch o switch case que a gente tem nas linguagens de alto nível. Então a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Deixa eu só manter aberto aqui. Vou dar um Ctrl P aqui para poder abrir o nosso arquivo de data. E o próximo passo é a gente criar todos os rótulos que a gente conhece de partição. Então, a primeira que a gente vai ter que criar é a partição desconhecida. Então, vou botar aqui, ó.
No part, beleza. Vamos declarar os bytes da nossa string. Nesse caso aqui, o NK. Desconhecido. Eu vou tentar padronizar tudo com 4 caracteres. Se por acaso eu não conseguir, a gente aumenta para 5. Mas a princípio, vamos só fazer isso aqui, ó. Aí agora eu vou botar FAT. FAT 12. Ó, aqui já extrapolou. Eu acho que eu vou ter que expandir para 5 mesmo. FAT 16. E FAT 32. Por que eu estou botando só esses aqui? Porque, por enquanto, a gente só consegue manipular esses daqui, esse sistema de arquivo por ser mais simples. Então, para a quantidade de espaço que a gente tem de memória, é mais fácil trabalhar com esse sistema de arquivo. Então, aqui a gente vai botar... Deixa eu só alterar aqui. FAT parte. FAT 12. FAT 16. FAT 32. Pronto, beleza. Então a gente já tem a nossa primeira parte criada. Agora a gente só precisa expandir lá para poder a gente conseguir gravar aqui, ó. Porque se a gente contar, só tem, ó, 1, 2, 3, 4. A gente só tem 4 espaços aqui para poder a gente colocar o texto. Então o ideal seria a gente colocar 5. Então aqui a gente pode fazer essa alteração da seguinte maneira. A gente pode simplesmente aumentar um aqui, mas veja o que acontece. Ele fica desalinhado com o de cima. Então o ideal seria a gente aumentar aqui também. Aumentar o nosso espaço. Então beleza, eu acho que isso aqui visualmente falando já vai dar para poder a gente manipular. Aqui o que a gente vai precisar fazer agora é primeiro, deixa eu só lembrar aqui qual é a partição do... Cadê? Aqui na... Deixa eu só desligar aqui o celular, porque vai ficar dando notificação e acabar me distraindo. Pronto. Cadê a gente... Já tem tanto tempo que eu não mexo nesse código que eu não lembro mais de nada. Parte loop, mas aqui em cima deve ter a linha, a opção, beleza. Aí aqui a gente carrega o primeiro setor, certo? Tem o contador do nosso loop. Então aqui embaixo a gente passa o ponteiro para a pilha ou para a nossa partição, a nossa entrada na partição. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê o SI? Onde é que a gente trata o SI aqui em cima? Ó. A gente carrega, beleza. Aí a gente passa aqui para o BX. Ok. Então, para cada entrada da partição, a gente passa lá no BX, que é o nosso primeiro parâmetro aqui da função
print part. Então, vou só colocar um comentário aqui para de uma outra vez ele não ficar perdido. Então, partition entry pointer. Aqui, deixa eu lembrar aqui o que é esse bendito desse SI. Ah, o option ali em cima. Option, beleza. E depois vem a linha. Ok. Então aqui embaixo, quando eu tiver BP mais 4, que é esse caso aqui, eu vou adquirir o ponteiro para o número do o ponteiro para a minha entrada na partição, que é o que ele faz ali. E aqui embaixo eu pego o valor que está nesse ponteiro, movo para o AL, beleza, e passo ele como parâmetro aqui para o print deck. Só que o que é que eu preciso fazer? Antes de eu fazer isso aqui, aí eu tenho que criar um switch case. Ó, switch. Aí para facilitar o nosso entendimento, então seria mais ou menos assim, ó. Case. Aí, deixa eu só ver aqui. A princípio, para poder a gente ver logo funcionando, eu vou colocar só as opções que a gente já conhece. Então, a 0C e a 11. Então, opa, 0x, 0C e 11 aqui. Beleza. Então, o próximo passo vai ser o default. E aí eu tenho agora o meu switch case. Então, para a primeira opção, eu vou fazer o seguinte, eu vou compare AL com o número 0x0c. Então, ele salta se for igual para, vou botar aqui, ó, print FAT32. Beleza. O próximo passo, eu ainda vou criar aqui esse endereço, mas é só para poder a gente entender como é que funciona. Qualquer linguagem de programação de alto nível, quando você cria um switch case, ele vai fazer basicamente isso aqui que eu estou fazendo. Então, só trocar aqui agora, aí eu vou chamar de FAT16, que é o que o nosso bootloader vai suportar inicialmente, né? E por padrão aqui ele vai imprimir. Deixa eu só ver aqui. Não sequência, é porque assim, ó, aqui ele vai comparar. Se for igual, ele salta. Se não for, ele segue o fluxo. Então compara com o próximo case. Não é igual, então ele tem que vir para o próximo case, que é o default. E aí nesse caso aqui, eu posso fazer a impressão do texto. Deixa eu só ver aqui como é que é a chamada do printz aqui, ó. Opa, quase eu bagunço tudo aqui.
Então aqui no nosso switch, a gente precisa que quando chegar a vez do nosso valor padrão, né? Quando ele não for nenhum dessas duas alternativas aqui, ele vai ter que imprimir um texto padrão. E esse texto vai ser exatamente esse carinha aqui. Então vou copiar ele, vou passar aqui como parâmetro, beleza? E agora o que ocorre? Eu preciso da cor, cadê? 0FH, vou deixar aqui por enquanto. A coluna que ele estava imprimindo aqui era 21, então para essa outra ele vai ser a... Pronto, vou pegar aqui esses parâmetros aqui, ó. 47, deve ser a coluna. E a linha na qual eu vou imprimir será essa linha aqui. Beleza. Então aqui eu posso até comentar, depois a gente vai remover isso, que a gente não vai precisar mais. Só que tem um porém, ó. O que acontece? Ele vem, faz a verificação, se por acaso cair no padrão, ele vem aqui e imprime. Beleza. E na sequência, a gente tem que dar a opção de ele imprimir os outros aqui. Então eu vou copiar aqui tudo. Vou copiar aqui tudo. Vou alterar só aqui, ó. Esse daqui eu vou chamar de printfat32. Vou criar um rótulo aqui para esse cara. Cadê? Então, vou até dar fazer uma indentação aqui para poder ficar bem explícito. E aqui, vou fazer a mesma coisa no de baixo. Aqui eu preciso saber, preciso dizer ao montador, né, o assembler, que é para ele salvar esse endereço aqui, que eu vou usar depois. Deixa eu só trocar aqui, ó, modo divisão. Vou jogar aqui do lado, fechar esse carinha aqui. E aqui eu vou botar, ó, FAT16, onde for FAT16, e FAT32, onde for FAT32. Pronto, ele vai imprimir o texto adequado com cada tipo de partição. E a gente tem um porém, né? O que acontece? Se eu vier aqui, ó, se der default, ele vai vir, vai imprimir esse, e aí vai vir imprimindo o restante sobrescrevendo. Então a gente nunca vai saber qual é o rótulo correto que ele vai imprimir. Então para isso a gente precisa fazer um jump aqui, ó, no default, ele tem que fazer um jump incondicional para o final, nosso final aqui, e basicamente todos os outros irão fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu não quero que ele processe o código logo abaixo dele. Eu preciso que ele continue o fluxo como se fosse uma coisa só, um bloco só. Então, com isso, eu acho que já é o suficiente para poder a gente fazer o teste. Deixa eu fechar a nossa máquina virtual aqui e vamos ver se o nosso código está correto. Vamos lá. Demorou um pouquinho ali, não sei se... Não, acho que ele vai subir. Ó, startou aqui o QEMU. Que maravilha! Olha que maravilha! Então, assim, ele imprimiu, reconheceu só o FAT32, mas o FAT16 está com o valor errado.
Então, para isso, deixa eu fechar aqui. E a gente já viu que deu um problema de pilha aqui, ó. Vamos ver o que foi que aconteceu. A gente vai pegar. Cadê? Deixa eu só revisar que eu acho que eu contei errado lá, ó. 10, 11, 12, 13, 14. Então, é esse carinha aqui. Apesar que aqui no Wikipedia está dizendo que é um Extended Partition. Ah, tá. Entendi. Ó, é associado com o DOS. Realmente está certo, a gente usou uma formatação do DOS. Agora, ela é um FAT16, não é um FAT. Não é, não é desconhecido como ele está acusando lá. Então, eu vou só alterar aqui. Cadê? Onde foi que a gente colocou? Aqui, ó. 0F, né? 0F. Então, se eu rodar aqui novamente, ele deve detectar corretamente. Não, ainda está batendo errado. Contei errado de novo. Então, deixa eu só ver, ó. 10, 11, 12, 13, 14. Em teoria deveria ser um dos dois. Mas como ele tá com a pilha corrompida, então provavelmente, vamos ver onde foi que a gente corrompeu a pilha aqui. Essa função printz provavelmente é o que tá causando problema, quer ver? O que acontece? Ela usa o ES, ela altera o ES, deixa eu ver se ela salva, ela não salva em lugar nenhum. Ela não salva em lugar nenhum o estado desse registrador. Então eu poderia fazer esse tratamento aqui, mas para cada um desses aqui eu teria que fazer a mesma coisa, para cada chamada. Isso não é o correto. Então o que, é que a gente pode fazer? Depois do push aqui, ó, tá vendo? A gente vai fazer um push ES, porque ele não é salvo automaticamente. E na saída, antes do pop aqui, a gente vai colocar pop ES. Então a gente salva e restaura na saída. Vamos ver se resolve o nosso problema. Pelo menos o número lá tem que aparecer. Não deu nenhum erro de sintaxe. Ó, voltou a funcionar aqui. Então, no nosso caso aqui, a par... uma das partições está sendo detectada de forma incorreta. Então, vamos ver qual é o número que ele está achando aqui. Uma forma mais fácil de eu fazer isso seria abrir aqui o WX Editor. Deixa eu copiar aqui, ó. Deve ter aqui copiar caminho. Aqui eu vou abrir ele. Opa, deixa eu colar aqui, ó. E aqui eu abri, beleza. O que ocorre? Na nossa primeira partição, ela começa lá no byte 446. Vou botar aqui em decimal. E do começo, vamos saltar
Ó, ele está dizendo da offset, mas eu não consigo ver onde é que esse cursor tá. Então, bora fazer manualmente. 446, então ele deve começar. Vamos ver se é aqui. 450, opa, aqui mais ou menos, ó, 446. Então, a gente só precisa saltar, eu acho que é no quarto byte, então é esse carinha aqui, ó. Provavelmente é ele que é a identificação da nossa partição. Vamos voltar lá no... Se a gente vier aqui, ó, opa, que maravilha, é ele mesmo, ó, é o FAT 16. Então a gente tem uma versão do FAT 16 também do LBA. Então provavelmente é isso aqui. Então se eu alterar aqui para 0E, cadê na nossa comparação cá em cima? Ó, por pouco, por causa de um número só, a gente não. Ah, ele está aberto em outro arquivo. Deixa eu fechar aqui para ele não ficar dando conflito lá. Então vamos rodar de novo. Restart. Então a gente conseguiu agora implementar o nosso switch case e tratar dos tipos da partição. Então, agora a gente só vai precisar rever essas informações que são apresentadas aqui, que talvez não sejam tão relevantes, né? O número da partição e o número do disco. A gente já tem o tipo aqui. Talvez fosse mais interessante a gente fazer a leitura lá do rótulo da partição, né, e apresentar aqui, talvez fosse uma opção mais interessante. E depois a gente vai também ver a questão do tamanho da partição. Isso a gente consegue só com os dados da partição. Então, a gente vai ficar por aqui nessa parte e na próxima a gente vai dar continuidade com a nossa série.